Começam a valer hoje as novas leis do Código de Trânsito Brasileiro. Uma das principais alterações é a possibilidade de prisão para quem provocar lesão corporal ou morte ao volante sob efeito de álcool ou droga. Flamengo comemora o bicampeonato da Supercopa do Brasil. Em decisão equilibrada, o rubro-negro empatou com Palmeiras por 2-2 e garantiu mais uma taça em 2021 ao vencer a disputa de pênaltis por 6-5. 11h31, mudanças no Código de Trânsito Brasileiro já estão valendo. O Marcelo Matos explica pra gente. Bom, a reportagem do Marcelo Matos ainda não está no ponto. Não tem problema. Eu tenho um entrevistado para falar justamente sobre esse assunto, que é essa mudança no Código Brasileiro de Trânsito. Alguns especialistas estão reclamando, do aumento do número de pontos, achando que isso pode criar uma sensação de impunidade. Eu converso com o Dr. Roberto de Faria, que é advogado especializado em direito de trânsito. Muito bom dia. Doutor, o senhor me ouve bem? Bom dia, William. Ouço sim. Bom, doutor. Bom dia, ouvintes e internautas da Jovem Pan News. O senhor acredita que com essa mudança para 40 pontos, isso vai trazer uma sensação de impunidade? William, na verdade não. Eu vejo de outra forma, porque a nova alteração, a nova lei, ela ficou mais rígida para os motoristas que cometem infrações gravíssimas. Por exemplo, aquele que cometer duas ou mais infrações gravíssimas, o limite continuará 20 pontos. Para aquele que cometer uma infração gravíssima, o limite ficará 30. E aqueles motoristas que cometerem multas leves, médias e graves, aí sim o limite ficará 40 pontos. Lembrando também que para os motoristas profissionais e que exercem atividade remunerada, o limite será sempre 40 pontos, independente da gravidade da infração. Agora, esses pontos, a validade é de 1 ano, certo? Depois de 1 ano ele zera? Exatamente. Entre a primeira e a última multa, no período de 12 meses, se não atingir pelas novas regras, 40 pontos, os pontos saem automaticamente do prontuário do infrator. Bom, então nesse novo código, se a pessoa tem lá multas leves, ela fica ali nos 40 pontos. Cometeu uma infração gravíssima, como por exemplo, trafegar no acostamento, são 7 pontos. A multa gravíssima são 7 pontos, certo, doutor? Exatamente. Então cometeu o limite, abaixo o sarrafo. É isso aí, então 40 pontos para multas leves. Baixou, cometeu uma, vai para 30 pontos. 2 gravíssimas, você tem 20 pontos que você pode acumular no período de 1 ano. Nós tivemos também mudanças em relação, por exemplo, a viseiras de motoboy. Agora o motoboy tem que estar com a viseira. Na verdade, existia uma alteração através de resolução e agora ela está inserida no Código de Trânsito Brasileiro. Então, para efeito de punição, a infração ficou mais grave para o não usar a viseira ou com viseira em desacordo com a regulamentação, a multa será média, e antes era leve. Agora, esses 40% de desconto no valor da multa. Então, assim, eu recebi a multa, eu não vou recorrer. Eu posso pagar a multa com desconto de 40%, é isso? Na verdade, é o sistema de notificação eletrônica. Ele é obrigatório para os órgãos, mas optativo, opcional para o condutor. Então, ele tem que aderir ao sistema de notificação eletrônica e ele poderá, sim, ter um desconto de 40% se ele não discutir a multa. Agora, qual foi o maior avanço nessas mudanças na sua visão? O maior avanço, com certeza, é que a sociedade já vinha reivindicando, que passava uma sensação de impunidade, nos casos do condutor alcoolizado ou sob efeito de drogas, causar lesão corporal ou homicídio, mesmo que seja culposo, o juiz ele poderia substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. E agora, com essa alteração, não poderá mais. Então, poderá ocorrer a prisão desse indivíduo. E o senhor falou uma coisa muito importante, A sociedade, quando assistia às reportagens, nós mostrávamos a pessoa se envolveu num acidente. É claro que ninguém, quando sai de casa com a chave do carro, acha que é um homicida ou sai com a intenção de matar alguém. Na verdade, você está ali, o acidente pode acontecer e você pode tirar a vida de uma pessoa no acidente, sim. Mas o fato de você ingerir bebida alcoólica, você está assumindo um risco e não pode, é regra do jogo.
E aí, nós víamos a pessoa saindo pela porta da frente, tranquilamente, ou sendo penalizada com distribuição de cesta básica, que era o que acontecia. Exatamente. Essa alteração ela veio para corrigir essa sensação de impunidade. O juiz estava certo, ele aplicava a lei, né? Então não tinha que discutir nesse sentido. Mas agora ele não vai poder mais fazer essa substituição de pena. Então agora, se o cidadão... E me tire uma dúvida, por exemplo, o senhor está falando no caso de um acidente, perfeito? A pessoa se envolveu no acidente, matou uma pessoa ou feriu uma pessoa e descobriram no teste do bafômetro que ela estava alcoolizada. Mas se a pessoa for pega lá no bafômetro, mudou alguma coisa? Não, ele responderá, né? A pena é grave, a pena é de 1 ano de suspensão do direito de dirigir, e se ele se recusar ou se ele fizer o teste. Lembrando que, se ele fizer o teste e a calibragem, a aferição tiver dado 0,38, ele comete o crime de embriaguez. Então, ele responde criminalmente também por estar embriagado, diferente do que estar alcoolizado. Mudou alguma coisa no sentido do processo administrativo para você reaver a sua carta ou não? Continua do mesmo jeito? Não, o que aumentou foi o limite de pontos, né? O que é bom lembrar também é que pessoas que estão respondendo o processo, se defendendo e ainda não tem uma decisão definitiva, ainda não está cumprindo suspensão, ela será beneficiada pela alteração. A lei que entra em vigor hoje, ela retroagirá e beneficiará os infratores que cometeram multas no passado. Né? Então, como o senhor está me dizendo, por exemplo, eu tenho 20 pontos, cometi uma multa, uma infração nesse final de semana, atingi os 20 pontos. Logo agora, então, eu não vou perder a minha carta, eu vou ficar eu tenho essa mais 20 pontos pela frente? Exatamente. Se essa multa não for gravíssima, o seu limite será 40 pontos e você, independente da multa foi antes da entrada em vigor, você será beneficiado. Mas isso não vai gerar muita ação judicial? Não, na verdade, hoje saiu já uma resolução, a 844 do CONTRAN, já falando isso. Já falando que para os casos em andamento, aplicará a nova lei. Então, ao contrário, na verdade, se não fosse aplicar a nova lei, aí sim seria uma enxurrada de processo judicial para aplicar a nova lei aos casos anteriores. Bom, mudança no Código de Trânsito entra em vigor hoje, é importante você ficar atento e o objetivo desse código é justamente salvar vidas. Eu queria agradecer ao Roberto de Faria, advogado especialista em Direito do Trânsito. Roberto, obrigado pela sua participação no Jornal da Manhã, segunda edição. Eu que agradeço, William. Boa tarde.